Graça e paz, amados do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor possa transbordar em nossos corações, em nossas vidas nesta hora e em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação dois versículos que estão em Salmo 56, versículo 3 e 4 nos diz assim: Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra o louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Essa palavra é uma expressão do coração do salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi foi um homem de guerra, derramou muito sangue, por isso foi até proibido de construir o templo para adoração ao Senhor, para colocar a arca da presença da glória de Deus. Mas Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi tinha um relacionamento profundo com Deus. A gente sabe, pelo que nós lemos na palavra, que Davi foi perseguido pelos seus inimigos, pelos outros povos, pelas outras nações, principalmente os filisteus, a ponto dos seus soldados, dos seus generais proibiram de saírem juntos para a batalha, para que ele não morresse, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Então o salmista Davi ele fala assim: mas quando eu estiver com medo, sem dúvida, amados, Davi, por mais guerreiro que foi, ele também tinha os seus temores. Ele também tinha esse sentimento do medo. Nós sabemos do que a palavra do Senhor diz, que quando o amor de Deus transborda em nosso coração, lança fora todo medo. Por quê? Porque o amor de Deus nos leva a confiar, nos traz confiança em Deus, independente das adversidades. Correto? Então o salmista falou assim, mas quando? Mas é uma condição. Isso era possível para ele, como é possível para mim, é possível para qualquer ser humano. O medo, ter medo, literalmente o medo mesmo. Quando eu estiver medo, confiarei em ti. Isso aqui era a expressão de Davi para Deus. Ele diz que quando ele tivesse medo, ele confiaria no Senhor. O que está te causando medo? Qual área da sua vida está em desequilíbrio? Qual situação na tua vida está te pressionando a ponto de você estar com medo? Qual tem sido a sua conduta? O que você tem feito? O que você tem falado? Como você tem vivido a vida a ponto hoje de ter medo? Medo de que alguém descubra o seu erro, a sua falha, o seu pecado? Medo de que venha diante da sociedade aquilo que você está fazendo de errado? O que está te causando medo? Eu não sei, mas Deus sabe. E provavelmente o diabo também sabe, porque ele está trabalhando em favor disso, ser realmente uma forma de você ser escravizado ou escravizada por ele. E o medo, ele é, de uma certa forma, uma escravidão, um aprisionamento. Porque o medo impede a fé fluir e com isso não faz com que Deus não haja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O medo é terrível, amados. O medo é uma escravidão. O que está te fazendo ter medo? Só que é interessante, o salmista falou, Davi falou que se eu tiver medo, mas é uma condição. Mas ainda que ele percebesse em sua alma, em seu coração o medo, ele falou para Deus: eu confio em ti. Esse medo que te aprisiona, que te escraviza, você está confiando em quem? Para ser liberto.
Porque, meu amado e minha amada, somente Deus pode te libertar dessa escravidão do medo. E é tão interessante pensarmos que tudo aquilo que as pessoas têm medo, geralmente ela já é escrava. Porque ela se encontra em um erro, em uma falha ou em um pecado. E o medo é que ninguém descubra. Só que já descobriram. Deus descobriu e o inimigo também descobriu que você está em pecado e está com medo. Mas quem pode te libertar? Somente Deus. Mas para isso você precisa confiar nele. Você está confiando? É nele que você está pondo a sua confiança em meio a esses temores? Ele falou assim, olha, mas eu, quando estiver medo, mas quando ele não estava vivendo, mas ele colocou já para Deus, falou, olha Deus, se por acaso eu vier a ter medo, eu vou confiar em ti, que o Senhor vai me tirar dessa situação, da situação. E você? Ele diz assim no versículo 4, em Deus, cuja palavra eu louvo. Amados, nós só podemos louvar a palavra do Senhor quando nós temos conhecimento dela. E para termos conhecimento dela, nós precisamos ter intimidade com ela. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. E hoje, meus amados, a coisa mais difícil que está tendo é as pessoas terem comunhão com a palavra de Deus. O salmista falou assim, olha, em Deus, cuja palavra eu louvo. Sabe por quê, amado? Tudo que sai da boca de Deus é perfeito. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não queira aceitar, mesmo que eu não acredite, é a palavra de Deus. Eu tenho só que obedecer. Eu posso não concordar, mas eu tenho que obedecer se eu acredito que ela é a palavra de Deus. O problema é que hoje as pessoas nem acreditar na Bíblia, na Sagrada Escritura, acreditam mais. É interessante, eu paro agora aqui para pensar nesse momento que eu faço essa mensagem. Há 20 anos atrás, se questionava demais assim, mas quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia não foi o homem. Queria se justificar que não podia confiar na palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, porque foi o homem que escreveu. Mas a própria Bíblia mostra para nós que a Bíblia foi escrita, a Sagrada Escritura foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas hoje, no tempo de hoje, as pessoas não fazem mais esse tipo de questionamento. As pessoas não se interrogam, mas nem interroga a gente mais. Mas quem escreveu a Sagrada Escritura? Quem escreveu a Bíblia? Na nação brasileira, nós percebemos que a Bíblia hoje, ela tem sido muito mais lida do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu tenho 25 anos de convertido. Eu tenho percebido nesses últimos tempos que a Bíblia hoje está de uma forma mais fácil e aceita e recebida pelas pessoas em suas mãos do que há 20, 25, 30 anos atrás. Mas infelizmente, quando o medo chega, as pessoas são descrentes neste livro que é sagrado, que quando nós abrimos, meditamos e recebemos ela revelada, precisa ser praticada por nós. O salmista falou assim, olha, em Deus cuja palavra eu louvo. Quando ele fala eu louvo, não é louvo só de cantar, como a gente sabe que os salmos são cânticos do salmista Davi, dos salmistas para Deus. Não é louvar no sentido de ter instrumentos e vozes. Louvar é no sentido de receber, de crer, acreditar que ela é verdadeira, de praticar, de tomar ela como total e verdadeira orientação e direção de Deus para a nossa vida. É acreditar que realmente Deus fala por meio da sua Sagrada Escritura para nossas vidas. Por isso que eu digo, a maior profecia está aqui, a maior revelação está aqui, a verdadeira profecia está aqui, a verdadeira revelação está neste livro. Eu não preciso correr atrás de profetas, eu não preciso ficar querendo saber, basta eu me voltar em oração para a palavra e pedir que o Espírito Santo fale comigo aquilo que está no coração de Deus, eu então vou receber e eu vou ter a oportunidade de louvar a sua palavra, a palavra de Deus. O que você tem, o que você usa como uma forma de alimentação para a tua vida, para a tua fé,
Porque se não for as Sagradas Escrituras, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Talvez você está aí agora me assistindo, está me escutando e está ouvindo esta palavra. E Deus está te despertando, o Espírito Santo de Deus está falando com você, que você precisa acreditar na palavra. A pressão, o medo, muitas vezes tenta nos levar a desacreditar na Sagrada Escritura, porque o tempo passa e as coisas não acontecem para melhor, mas parece que vão piorando. A pressão, o cerco vai se fechando cada vez mais. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio. Você tem confiado em quem? O salmista frisa que, se você pegar os salmos de Davi, que são frequentes, do 1 até o 72, 71 ou 72, você vai ver o quanto que Davi insiste em afirmar a sua fé em Deus, o seu crer em Deus, o seu confiar em Deus, Deus ser o seu refúgio. Essa palavra não está aqui para nós lermos pelo que aconteceu, pelo que foi, mas pelo que ela é, porque agora, quando eu abro, leio, medito, ela se renova, ela se torna viva para mim agora e eficaz agora, para separar espírito e alma juntas e medulas. E aí? A Deus em quem a sua palavra eu louvo e o Deus em quem eu confio, ele afirma isso. Você confia em Deus? A Bíblia diz, se não me falha a memória, Jeremias 17, maldito o homem que confia na força do braço do homem e faz da força do braço do homem seu refúgio. Em quem você confia? Você está confiando no seu intelecto? Na força do seu braço? Nos seus recursos financeiros, materiais? No seu patrão, no seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge, nos seus filhos? Em quem você tem posto a confiança para que essa situação que te leva ao medo possa mudar? A Bíblia fala para mim e para você que o homem nada pode do alto não lhe for dado. Do alto para vir para a nossa vida pertence a quem? A Deus. É impossível aquele que se aproxima diante de Deus não crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu aproximo de Deus, eu tenho que crer que ele vai me gadaluar. Eu tenho que crer que ele vai me abençoar, que o galardão dele vai vir sobre a minha vida. E aí? O meu Deus a quem a palavra eu louvo e o Deus em quem eu confio. Mas ele não para por aí não, olha só. Eu não temerei. Por que ele disse que ele não ia temer? Porque ele louvava a palavra do Senhor, ele cria na palavra do Senhor e ao mesmo tempo ele confiava em Deus. Essa batalha, essa luta, essa tribulação, essa adversidade que você está vivendo, você precisa entender uma coisa. Só Deus pode te conceder a vitória. E não tem uma batalha, não tem uma guerra que Deus entra que ele perde. Sabe por que Davi era vencedor sempre? Porque Deus era com Davi. Davi entronizou Deus em sua vida. Davi pôs Deus acima de tudo e à frente de tudo na sua vida. O problema nosso hoje, meu amado e minha amada, é que nós queremos resolver as mínimas coisas e sem depender de Deus. E o homem habitua muito fácil as coisas, principalmente que quebra os princípios, os mandamentos, as leis, as ordenanças de Deus para a nossa vida. O homem acostuma e habitua muito fácil as coisas que fazem bem para ela, de forma que infelizmente inclusive são passageiras. Eu tenho que me habituar a depender de Deus nas mínimas coisas, para que eu possa confiar e depender dele nas grandes coisas. Isso que você está vivendo contrário, para você se tornou grande. E talvez você está se deparando com uma dificuldade muito grande de confiar e não temer, porque você não habituou na sua jornada a confiar a Ele e nele para as mínimas coisas da sua vida mudarem, como é o desejo dele alinhado com o seu coração e o seu coração alinhado com o dele. A Bíblia diz em Jó 3,25 que o que nós tememos nos sobrevém, o que nós receamos acontece. Por mais que você talvez lutou, talvez você nem preocupou em lutar, talvez você sabia que não podia
ter permitido tal situação na tua vida. Porque ela iria em qualquer momento te causar danos, mas infelizmente você se deixou vencer, foi vencido e hoje está escravo. Escravo do medo diante da situação que você está enfrentando, diante da situação que você está passando. E aí? Como que você vai continuar? O que você vai fazer diante de tudo e diante de todas essas situações? O salmista Davi ele falou assim, olha, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que você está com medo? De que você está com medo? Faça como Davi. Creia na palavra. Confia no Senhor. E o medo vai ser tirado, vai ser arrancado da sua alma e do seu coração. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele ainda diz assim, olha, o que me poderia fazer o mortal? Olha só, Davi tinha muitos inimigos humanos, outros povos, outras nações, principalmente os filisteus, os exércitos filisteus, eles eram terríveis em perseguir o povo de Israel. Eles queriam apagar a lâmpada de Israel, que era o rei Davi. Aí ele fala assim, olha, que poderá fazer-me o simples mortal? Meu amado e minha amada, talvez você está aí em mentira na sua empresa, porque você foi coagido, você foi pressionado, você foi chantageado e está temendo o homem. E você, às vezes, eu não estou falando literalmente para o cristão, eu estou falando para você que me assiste nesta hora. Me amo você que não é cristão, mesmo, mas que tem um pouquinho de temor a Deus, que tem um entendimento e crê que existe um Deus. Ele é poderoso para te livrar, para te tirar desta situação. Só que entenda bem, tudo que nós plantamos, nós colhemos. O salmista falou assim, o que me poderá fazer o simples mortal? Talvez você está sendo pressionado, chantageado a mentir. Você hoje talvez esteja escravizado e com medo desta situação, vir diante da sociedade, diante da sua família, aí por causa de uma situação que você está vivendo no seu trabalho. Mas você tem que encarar a realidade, você tem que rejeitar essa pressão, essa situação que o homem tem tentado te colocar nela, como o escravo do pecado e dele, para ele continuar levando vantagem, você saindo prejudicado diante de Deus e dos homens. Tudo tem que ter um basta na nossa vida. Talvez você, minha amada e meu amado, está em adultério. Você está tendo um relacionamento extraconjugal. O seu cônjuge não sabe, os seus conhecidos não sabem, mas Deus sabe e o diabo também. Talvez você está sendo até pressionada ou pressionado por essa pessoa, por meio de chantagens, por meio de situações e circunstâncias, em te deletar diante do seu cônjuge, diante da família, diante da sociedade, diante da sua igreja. O que te poderá fazer o simples mortal? Você escolheu, você permitiu, você pecou, você errou, mas isso não quer dizer que você tem que continuar escravo disso, meu amado e minha amada. Volte-se para o Senhor. Não tenha medo. Entenda, você escolheu, tem as consequências, Deus te perdoa. E por Ele te perdoar e te amar, você não pode ter medo do simples mortal. O simples mortal pode te coagir, pode te chantagear, pode te pressionar, pode te demitir, pode te fazer separar, pode até te matar. O pior de tudo não é como começa, é como termina. Você começou por escolhas suas erradas, mas não quer dizer que você tem que terminar errado. A Bíblia diz que aqueles que matam os cristãos estão ajudando a Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, mas se você continuar escravo desse pecado, do medo por aquilo que você está sendo pressionado, você não está em santidade. E se te matam, e se você morre nessa condição, para onde você vai? Então, meu amado e minha amada, você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo, Deus está falando com você, viva o que está lá em Jeremias 26, 13 e 14. Viva isso. Eu não vou citar o versículo, eu poderia até citar, eu sei ele de cor. Mas eu quero que você abra a Bíblia e leia lá o que Deus está falando para você. E por favor,
E seja rápido na sua mudança de atitude, de conduta, em obedecer o que a Bíblia fala lá, porque senão a sua situação pode ficar pior. Principalmente se você reconhece que Deus está falando com você, através desse vídeo. O salmista falou, olha, mas eu, quando estiver medo, confiarei em Deus, confiarei em ti, Senhor. Em Deus que usa a palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer, o que me poderá fazer o simples mortal? É melhor temer a Deus que pode lançar você no inferno do que o homem que pode matar você e também por você estar em pecado ir para o inferno. Deus te matar, Deus te recolher em santidade para ele é uma coisa, mas você temer o homem, a sua situação pode ficar pior, que aí você vai ser escravo pro resto da sua vida, do pecado, do medo, da acusação e do diabo. Consegue entender isso, meu amado e minha amada? Receba essa palavra no teu coração, confia no Senhor. Deus manda dizer para você, eu sou o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não há nada impossível para mim. Todo o poder está na minha mão para mudar e transformar qualquer vida que assim queira e deseja que eu faça. Deus está falando com você. Ele tem poder para mudar essa história da sua vida. Ele tem poder para te tirar dessa história que escreveram para você da parte das trevas e você entrou nela, te tirar dela e te colocar na história que ele escreveu para você, para a eternidade com ele. Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com você em todo o tempo, que essa palavra rumine dentro de você, gerando em você uma turbina de poder e força para se libertar por uma escolha de colocar Deus no centro da sua vida novamente. E o Espírito Santo tem poder para te convencer disso. Amém? Que Deus continue nos abençoando e falando conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Pregue a palavra junto comigo. Vamos levar o evangelho aos 4 cantos das nações, amém? Se você sabe aí que alguém precisa desta mensagem para receber uma palavra de Deus, copie o link, envie o link desta mensagem aí para qualquer pessoa que você desejar. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho e você vai receber o comunicado das nossas mensagens. E vamos pregar junto o evangelho aos 4 cantos, amém? Porque Deus é fiel. E Jesus está voltando, amados. Não se esqueçam disso. Vamos abandonar o pecado. Nós não somos escravos do pecado. Jesus veio, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós para uma vida de liberdade, uma vida de sermos livres para vivermos em santidade e uma eternidade com Ele. Jesus te ama, não se esqueça disso. Fique na paz do Senhor e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.